Existem três acusações que nós fazemos constantemente aqui nas redes sociais às testemunhas de Jeová, que, embora essas acusações sejam verdadeiras, sejam autênticas, nós da Igreja Evangélica perdemos a autoridade moral para insistir com tais acusações às testemunhas de Jeová, embora essas acusações sejam verdadeiras, como já disse. Mas por que perdemos a autoridade moral para insistir com tais acusações? Porque em casos semelhantes que acontecem dentro da igreja evangélica, nós agimos da mesma forma, se não de forma muito semelhante àquelas que as testemunhas de Jeová agem. Se não, vejamos. Frequentemente, acho que você já viu, já leu em algum lugar o que eu vou dizer aqui. Frequentemente nós fazemos uma crítica às testemunhas de Jeová, dizendo a elas: olha, as testemunhas de Jeová adoram, idolatram os 8 velhinhos lá dos Estados Unidos, fazendo uma referência ao corpo governante das testemunhas de Jeová, que são aquelas pessoas que comandam, que coordenam os trabalhos das testemunhas de Jeová. São 8 pessoas idosas. E nós acusamos as testemunhas de Jeová de serem idólatras. A acusação é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque uma testemunha de Jeová, ela se ofende muito mais rápido se você falar mal do corpo governante do que se você falar mal de Jesus Cristo. A acusação é verdadeira. Mas por que nós perdemos a autoridade moral para acusar as testemunhas de Jeová de idolatrar os 8 velhinhos dos Estados Unidos, para idolatrar, para considerar muito mais o corpo governante do que o próprio Jesus Cristo? Por que perdemos a autoridade moral? Nós da Igreja Evangélica, o passado muito recente nos condena e nos tira autoridade moral para acusar as testemunhas de Jeová de idolatria ao corpo governante. Embora essa acusação seja verdadeira, nós não temos autoridade moral. Por quê? O nosso passado recente nos condena. Recentemente, nós colocamos dentro das nossas igrejas um político candidato a presidente da República e ele claramente substituiu Jesus Cristo. Esse candidato a presidente era cantado, ovacionado, louvado dentro da igreja evangélica. E nós não demos um pio sequer. Nós, ou melhor, vocês, eu não vou me colocar como apologeta, vocês apologetas, entre aspas, que acusam as testemunhas de Jeová de idolatrarem o corpo governante. Vocês silenciaram e até adoraram também este candidato a presidente dentro de nossas igrejas. Quando não idolatraram, se vocês não idolatraram, mas foram condescendentes com isso. E a prova cabal que foram condescendentes se não adoraram é porque não há no canal de vocês, nas páginas de redes sociais de vocês, uma crítica sequer a esse movimento pecaminoso que houve dentro da igreja evangélica. Eu sou uma apologeta, aliás, eu não, vocês são apologetas da verdade ou vocês são odiosos das testemunhas de Jeová? Ou vocês são movidos pelo ódio? Fica claro que não são movidos pela verdade. Não estão trabalhando a verdade pela verdade. Porque o pau que dá em Chico não está dando em Francisco.
Então não temos condição moral, embora seja verdade, de acusarmos as testemunhas de Jeová de idolatria aos 8 velhinhos dos Estados Unidos, isto é, ao corpo governante. Porque nós também colocamos uma pessoa dentro das nossas igrejas e prestamos culto a ela. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que nós acusamos constantemente as testemunhas de Jeová, o corpo governante, de serem condescendentes com a pedofilia. O que também é verdade. As testemunhas de Jeová são sim condescendentes com a pedofilia. Como assim condescendentes? Quando acontece casos de pedofilia dentro da igreja, como é que as testemunhas de Jeová se comportam? Acobertam esses casos, sufocam esses casos para que não vaze para a opinião pública. E mais grave, para que não vaze para as autoridades. Essa acusação é verdadeira? É. As testemunhas de Jeová são condescendentes com a pedofilia. Não é pela pedofilia em si, porque em qualquer grupo social pode haver casos de pedofilia. O problema passa a existir em como que o grupo se comporta diante daquele caso, ou daqueles casos, ou daquele fato, ou daqueles fatos de pedofilia. Camufla, esconde, não divulga para as autoridades? É assim que age as testemunhas de Jeová. Mas por que nós da igreja evangélica perdemos a autoridade moral para acusar as testemunhas de Jeová no caso de condescendência com a pedofilia, embora seja verdade a acusação, seja verídica? Por que nós da igreja evangélica perdemos a autoridade moral de acusar as testemunhas de Jeová de tal condescendência? Porque algo semelhante acontece dentro de nossas igrejas e nós agimos de forma muito parecida, se não igual, com as testemunhas de Jeová. Se não, vejamos, como é que a igreja evangélica se comporta quando uma irmã procura o pastor da igreja e diz: pastor, o meu marido me bateu, o meu marido me espancou, o meu marido me deu uma surra, o meu marido, como diz aqui na Bahia, me quebrou no pau. Como é que o pastor age? Como é que dentro das nossas igrejas nós agimos? Será que nós chamamos as autoridades, entregamos este marido à polícia? Entregamos a ele ao poder judiciário? De forma nenhuma. Nós agimos exatamente como as testemunhas de Jeová agem. Nós condescendemos com espancamento ao não entregar esses maridos à polícia, às autoridades judiciárias e até à opinião pública. Eu mesmo sei de um caso que o marido cristão quebrou o braço da esposa numa briga com ela. Quebrou o braço dela. E o caso chegou até o conhecimento da igreja, o conhecimento do pastor. O que foi feito? O pastor mandou um presbítero ir na casa daquele casal e secretamente, encobertamente conversar com o esposo, conversar com a esposa e aconselhar. E a esposa ficou indo vários dias para a igreja, saindo na rua com o braço engessado, e a maioria das pessoas não sabiam que ela tinha sido vítima de espancamento pelo próprio marido. Como foi que a igreja evangélica agiu? Escondeu das autoridades. Como foi que a igreja evangélica agiu? Escondeu da opinião pública. Como foi que a igreja evangélica agiu? Escondeu da sociedade, do poder judiciário, do mesmo modo que as testemunhas de Jeová agem quando há um caso de pedofilia dentro do salão do reino.
Quando há um caso de espancamento de esposa dentro das nossas igrejas, nós agimos do mesmo modo que as testemunhas de Jeová agem. Escondemos da opinião pública e das autoridades. Qual é a moral, qual é a autoridade moral que temos para acusar as testemunhas de Jeová de condescendência com a pedofilia, embora seja verdade a acusação? Nós não temos autoridade moral, porque quando uma das nossas irmãs são espancadas pelos seus esposos dentro das igrejas, nós não entregamos às autoridades. Agora eu falo somente das testemunhas de Jeová, possivelmente porque eu sou movido pelo ódio. Ou então eu sou uma apologeta de Araque. É isso que pode estar acontecendo. O terceiro caso, deixa eu dizer para você o terceiro caso. Nós criticamos as testemunhas de Jeová frequentemente porque nós verificamos que as testemunhas de Jeová, elas, na sua maioria, não tomam santa ceia, não toma do pão, não toma do cálice, não participa dos emblemas, não participa da reunião noturna, da refeição noturna, daquilo que nós chamamos, aliás, que a Bíblia chama de ceia, ceia do Senhor. Há até uma discussão, pode chamar de santa ceia? Pode, embora não haja a terminação santa na Bíblia, mas o ato em si é santo. Parece farisaísmo, né? Porque não existe a terminação, então não pode chamar de santa. O ato em si é santo, a reunião é santa, o objetivo daquela reunião é santo. Então pode sim chamar de santa ceia. Pois é, nós criticamos as testemunhas de Jeová porque ela nega os emblemas, a maioria das testemunhas de Jeová, por não terem, entre aspas, esperança celestial. Mas dentro das nossas igrejas evangélicas, num passado bem recente, diversos irmãos foram desincentivados a tomar santa ceia sob a alegação de que quem vota em outro candidato não pode tomar santa ceia. Só pode tomar santa ceia quem vota neste candidato a presidente da República. A priori, diversos irmãos foram expulsos da igreja, foram postos para fora da igreja porque não iriam votar no candidato a presidente da igreja. E nós ficamos com muita razão, embora hipocritamente, criticando as testemunhas de Jeová quando desumanamente expulsa do salão do reino uma testemunha de Jeová. Repito, expulsa de forma desumana. E nós, ou melhor, e vocês, apologetas, assistiram todos os dias pastores proibirem, desincentivarem irmãos na igreja a tomarem santa ceia porque não iria votar no candidato a presidente da igreja. Vocês assistiram, nós assistimos todos os dias irmãos serem expulsos da igreja porque não iria votar no candidato a presidente da igreja. Que moral, que autoridade moral vocês têm? Que autoridade moral nós temos de criticar as testemunhas de Jeová quando negam santa ceia à maioria das testemunhas de Jeová, enganando elas de que elas fazem parte da grande multidão e que por isso não devem tomar santa ceia? Se nós negamos santa ceia aos nossos irmãos porque não iria votar no candidato a presidente da igreja. Que moral, que autoridade moral nós temos de criticar as testemunhas de Jeová quando desumanamente, brutalmente, covardemente
expulsa de dentro do salão uma testemunha de Jeová se nós assistimos silenciosamente irmãos serem expulsos da igreja porque não iriam votar no candidato a presidente da igreja? Pois é. As testemunhas de Jeová e a nossa santa hipocrisia. Pense nisso.